Olá, você está no Café com Palavra, meu nome é Denis. Me siga aqui nas redes sociais, se você acha importante levar a palavra do Senhor. Estou aqui, meu Café com Palavra. Acompanhe a leitura do Salmo 100. Eu vou ler na versão digital. Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir a Deus com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei-o o seu nome. Porque o Senhor é bom e é eterna a tua misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. Depois de vocês terem acompanhado, eu estou aqui com a versão do Salmo 100 na minha Bíblia tradicional aqui. Então vamos lá. O Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Versículo 1 está dizendo isso. Irmãos, eu queria só compartilhar uma questão aqui, que eu estava meditando. A pandemia, né, que aconteceu aí, ceifou muitas vidas. Por mais que você tenha acompanhado e você tenha discordado de números por conta do nosso presidente, né, que ficava falando na época que os números estavam sendo manipulados e tudo mais, não interessa o que você pensa. A verdade é que ela veio e ceifou muitas vidas. Muito provavelmente você deva conhecer alguém que não está mais aqui por conta dessa pandemia. Então, negar os fatos, né, é burrice, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que a mão de Deus veio sobre a terra com essa pandemia. Aí você fala, pô, mas foi Deus? Então, irmão, tudo que acontece no planeta, que não cai uma folha da árvore sem permissão de Deus, tudo é permissão de Deus. Eu sempre gosto de frisar a questão de Jó, né? Quando Deus permite que o inimigo ele toque, né, nos bens de Jó e nos filhos, né, matando. Então veio um vento e derrubou toda a casa e tudo mais. Então foi permissão de se falar, foi uma força da natureza que matou os filhos de Jó. Não, mas foi esse fenômeno aconteceu por permissão de Deus, mas quem trouxe isso foi as forças demoníacas, diabólicas, porque a Bíblia fala que o diabo, que Deus saiu da presença do Senhor com a permissão de poder tocar em tudo que Jó tinha. Então o diabo usou o que? A força da natureza para criar, igual hoje a gente vê aquele estufão, né? Aquelas coisas, pode ter certeza que aquilo ali não é Deus, tá? E aquilo ali muito provavelmente tem forças ali que são de destruição mesmo. Às vezes assim, acontece também o evento natural da natureza, que são as chuvas, normal, né? Eu não tô falando isso, mas assim, quando você vê uma coisa que é fora do comum, aí você pode ter certeza que ali Deus está permitindo que tragédias aconteçam em cidades assim que não tem costume de ter, né? Por exemplo, tem lugares lá nos Estados Unidos que é normal ter aqueles tornados, né? Tem regiões lá que tem vários tornados durante épocas do ano. Então, até aí, nada de novo. Mas a pandemia, ela foi um evento que para nossa geração foi muito pesado. Trouxe um sentimento assim para nós, sabe, que você fica numa situação que você... Até a gente que adora a Deus, que serve a Deus, você fala assim, o que está acontecendo, né? Eu mesmo fui um dos que questionou muito Deus, assim, Senhor, por que está permitindo essa situação, né, no mundo e tal? Sabendo, obviamente, que o mundo, ele não está mais Deus não está mais se importando muito em controlar as coisas no mundo. Tanto que eu sempre falo aqui, né, que Deus está muito longe daqui por conta do pecado do mundo. Então, conforme o pecado do mundo se agravou demais durante todos esses anos, né, depois que Jesus veio para cá, o pecado se agravou demais
E tudo isso tá aqui na Bíblia, né? A Bíblia, ela pode ser de 2000 anos atrás, mas ela é tão recente quanto o jornal do dia de hoje, né? Então, tudo que está acontecendo e o que vai acontecer está escrito aqui. Então, esse tipo de questão de pandemia que matou milhões, a Bíblia estava prevendo, né? Tanto que o próprio Jesus fala, né? Que os discípulos questionam Jesus quando é que a gente vai saber quais são o fim dos dias, né? Os últimos dias aí. Jesus fala quando tiver peste, né? Quando tiver fome, guerra, rumores de guerra, terremoto. Então tudo isso acontece nos dias de hoje, né? Então tá sendo previsto. Mas assim, foi uma coisa que abala a nossa festa. Você para pra pensar, muita gente próxima morrendo. Então a gente fica meio assim. Mas contudo, foi uma coisa assim que, de certa forma, a gente entende que nós estamos nesse mundo, né? A gente está propenso a muitas coisas. A gente está propenso a morrer de doenças que todo ser humano como morre, como câncer, como ataque cardíaco, né? Então a gente tá aí, a gente sempre, não é porque a gente somos crente, a gente não, a gente é crente, a gente tem que ir no médico, tem que se tratar, tem que se cuidar tudo certinho, né? Fazer todos os exames porque somos seres humanos, vivemos aqui, a gente infelizmente depende a gente não é eterno, né? Então um dia a gente vai morrer e tudo isso é um fato, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Mas você vê vidas que eu conheço pessoas assim que eram fortes, pessoas assim, meu, né? E a vida foi simplesmente tirada por conta, sabe por conta de quê? Por isso que eu falo, a pessoa não acredita em Deus, fica falando um monte de besteira na internet, sabe esses ateus que não acreditam em nada, sabe o que tirou vida de milhões, irmão? Você que tá aí me ouvindo, você não acredita em Deus, sabe o que tirou vida de milhões? É isso mesmo, uma gripe. Deus enviou lá do céu uma gripezinha de nada. Você acha que foi chinês, que foi... Não. Permissão de Deus. Foi gripe. Uma simples gripe matou milhões. Então você fica questionando Deus. Não, Deus não precisa de doença complexa para matar o ser humano. Uma simples gripe. Essa gripe. Tá com resfriadinho, você vai lá tomar um remédio, né, um antigripal. Mas não, foi uma gripe que veio e matou. Uma gripe, irmão. Simples gripe. Matou milhões. E o ser humano se descabelando, passando noites, muito provavelmente muitos cientistas passando noite em claro para tentar descobrir uma forma, uma vacina para poder bloquear o efeito desse vírus. E é isso, uma simples gripe. Então assim, nunca duvide de Deus. Se você ficar duvidando de Deus, ele vai agir na sua vida de forma pesada e como coisa simples. Então, assim, é mais fácil você ficar aqui no Salmo 100, né? Que o Salmo 100, ele está dizendo aqui, ó, celebrai com júbilo ao Senhor. O que é celebrar com júbilo? É adorar ao Senhor. Ó, celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Aqui, o Salmo está dizendo que todos os habitantes deveriam, né, celebrar ao Senhor com júbilo. Mas estão fazendo isso? Claro que não. Muitas nações não têm o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como seu principal Deus. Não, tem muitos, principalmente na Índia, tem muitos milhões de deuses lá, né? Por isso que você vai na Índia, tem templo dos ratos, não sei se vocês já viram. Nossa, é uma coisa nojenta. Então, o Salmo está dizendo celebrar com júbilo ao Senhor todos os habitantes, ou naquela dizia todos os moradores, ou todos os habitantes da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. E é o que os pássaros fazem todo dia. Eles acordam, primeira coisa que um passarinho faz é adorar a Deus. Ele não tomou café, ele não sabe se vai almoçar, se vai jantar, ele não tem emprego, ele não tem salário, mas a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus. Você faz isso quando você acorda? Primeira coisa? Você adora a Deus? Difícil. No mundo que a gente vive, primeira coisa que a gente faz é cuidar de se arrumar para ir trabalhar. Se preocupar com o horário, eu tô atrasado, não sei o quê. Ou vai tomar um café rápido para poder cuidar da vida. Mas Deus, ninguém lembra. Ninguém lembra de adorar a Deus. Primeira coisa, eu vou adorar a Deus, eu vou agradecer a Ele por eu ter acordado, vou dobrar meu joelho e vou orar ao Senhor.
vou meditar um pouco na sua palavra. Então é isso. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dá-lhe graças e bendizei ao seu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. O Salmo 100, ele é bem assim, né? Ele fala, saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do teu pasto. E é isso, o Salmo 100 ele traz uma reflexão de que não adianta, é Deus, irmão. Você pode ser o que for, você pode ter sua religião que quiser, aí falar, o Brasil é livre, todo mundo pode adorar, você pode adorar o que você quiser, você pode adorar, sei lá, você pode adorar esse fogão, você pode adorar a geladeira, os seus bens, você pode adorar a sua conta bancária, mas sabe de uma coisa, o único que pode te tirar dessa situação de pecado, de te livrar da condenação eterna é Deus, é Jesus Cristo, por intermédio de Deus e por intermédio do seu Filho Jesus, né? Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, não interessa, você tem aqui no Brasil, você tem sua liberdade religiosa, né? Sua liberdade tudo bem, eu não tô falando isso, mas assim, eu vou falar uma coisa pra você. Quando você fechar o olho, você vai ver que a Bíblia estava certa, que Jesus sempre esteve certo, né? Se você não se converter, não entregar a sua vida para Jesus, você está fadado ao sofrimento eterno. E não fique achando você que você vai para purgatório, que não existe purgatório. Eu já falei no vídeo anterior, se eu não me engano. Eu falei sobre purgatório. Então, assim, aceite a Jesus enquanto é tempo. Porque, irmão, quando chegar o dia que você estiver no leito, não vai mais ter tempo. Talvez não dê tempo nem de você pedir perdão para as pessoas que você tem que pedir perdão. Então, assim, se você não quer celebrar com júbilo ao Senhor, se você não acredita na palavra de Deus, se você tem raiva de evangélicos por conta desses pastores picaretas que estão aí na mídia falando um monte de besteira, então presta atenção na Bíblia. Pega a Bíblia e lê a Bíblia. Porque você tem que olhar para Jesus, não tem que olhar para homem nenhum. Se você não acredita naquilo que eu estou falando, não precisa você acreditar. Pega a Bíblia e vai ler. Lê Bíblia. Se converta dos seus pecados, se converta da sua vida pecaminosa. Porque por certo o Senhor, Ele vai entrar com providência na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual. E Ele vai te dar graça e você vai ser liberto de todo o vício que você tiver, de bebida, se você gosta de fumar, se você gosta de balada, de mulheres, tudo isso vai acabar. Porque o seu único vício tem que ser isso aqui, ó, palavra de Deus. E ter uma vida íntegra e reta na presença do Senhor. É uma palavra mais de reflexão que eu senti de falar no dia de hoje, amém? Então assim, vai para a igreja, aceita Jesus, fica firme com Jesus, por certo. O dia que você fechar os seus olhos aqui, você vai contemplar as maravilhas e a glória de Deus, porque Ele sim tem algo para você, porque Jesus saiu daqui desse mundo e falou, eu tô indo para o meu Pai e eu vou preparar lugar para vocês, para onde eu estiver, vocês também vão estar comigo. Então lá é o reino de Deus, lá tem prosperidade eterna, lá tem alegria eterna. No reino de Deus, eu tô falando aqui, irmão, para você ficar firme com Jesus, porque você vai herdar tudo isso, você vai herdar uma casa, você vai herdar um reino, você vai fazer parte de um povo maravilhoso, você vai sentar com príncipes, você vai comer com Jesus, né? Então, nós vamos participar de festas, nós vamos estar no céu de alegria, num reino de paz, de prosperidade, no reino eterno, onde a traça não come, lá não vai ter SUS, lá não vai ter hospital, lá não vai ter estacionamento, sabe? Lá não vai ter câncer, lá não vai ter problemas cardíacos, não vai ter nada disso. Lá não vai ter, sabe, problema, você não vai ter, mesmo que muitas pessoas hoje aqui na Terra tenham uma conta bancária lotada de dinheiro, mas às vezes a pessoa tem um câncer terminal, não tem o que fazer, porque o dinheiro não é nada nesse mundo, entendeu? Porque ele corrompe o homem. Então, no céu você não vai ter nada disso, nada que corrompa o homem, porque lá você vai ter tudo, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter prosperidade,
você vai viver eternamente na presença do Senhor, adorando a Ele. Você vai ver anjos, você vai ver a glória de Deus, você vai andar em cidades que são que tem ruas de ouro. Você vai ver o rio, o rio da vida, né? Você vai ver a árvore da vida. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. Tantas coisas boas para deixar esse mundo de pecado, esse mundo pecaminoso que só atrai o ser humano para baixo, para o inferno, para as coisas das trevas, né? E é isso, a palavra é essa. Então para terminar, eu vou só ficar aqui no versículo 1 do Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E é isso, fique com essa palavra, compartilhe o vídeo se fez sentido para você essa palavra. E Deus abençoe e até o próximo Café com Palavra. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e deixar um comentário caso você tenha gostado e compartilhar o vídeo para as pessoas que você gosta. Fique com Deus e até a próxima.